Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um desejo sincero do coração para que realmente essa paz possa estar na sua vida, possa estar permeando a sua casa, a sua família. Esse é o desejo do coração. Que bom você estar aqui conosco. Nós vamos começar mais um momento de pastoreio. É uma bênção, não somente para vocês que ouvem, eu tenho certeza, mas para a gente que participa disso aqui, que lê, que canta junto, que ora junto, é uma bênção. Então vamos aproveitar este momento, não vai dar nem uma hora, mas é um momento maravilhoso na presença do Senhor. Vamos começar cantando, né? Aqui já esse break que você está dando aí no seu dia, a gente já começa cantando, porque se tiver alguma coisa que está lhe magoando, lhe chateando, o poder do louvor, né, ele vai fazer com que você refrigere a alma. Tá bom? Vamos louvar a Deus, vamos cantar louvores ao Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Meus amados, depois de nós termos cantado, entoado hinos e louvores a Deus, é muito bom cantar, né? Eu mesmo amo cantar louvores. A minha vida, ela é sempre... Eu digo que eu sou uma pessoa musical. Tudo eu associo à música. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quando eu entrava de férias com a minha família, eu escolhia uma música, um hino que fosse assim o tema daquela viagem, das férias. Então, quando os meus filhos ouvem uma música, Porto Seguro. Quando ouvem outra música, associa sempre a alguma coisa. Então, eu acho que é uma bênção demais louvar ao Senhor, né? Escutar e cantar hinos. Meus amados, esse é um momento agora que nós oramos uns pelos outros. Eu queria convidar você a estar orando conosco. Eu sei que a gente vive nesse mundo, é uma luta constante, né? Às vezes, quando a gente pensa que está bem, surge alguma coisinha, mas eu creio que é o Senhor nos fazendo aproveitar esse meio de graça. Nosso coração é tão empedernido, tão duro, que se a gente tiver assim, né, sei lá, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente não busca Deus. É uma coisa horrível isso, né? Existem pessoas que, né, sempre estão ali buscando ao Senhor, né, porque é um prazer. Vamos orar? A gente tem motivo, não tem? Você tem motivo. Eu tenho certeza que você tem motivo pelo filho, pela esposa, pelo esposo, pelo país, pelo emprego, saúde, a igreja. Nós temos motivos e eu queria convidar você a estar orando conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome por esse
momento de pastoreio, que é um momento tão bom. É um momento de um encontro contigo durante, às vezes, dias tão atarefados, tão agitados. Meu Deus, que o coração agora se aquiete. Que a mente agora, Pai, possa ouvir apenas uma voz no meio de tantas as vozes que se circulam em nossas vidas. Nós queremos te ouvir, Senhor, falar conosco. Senhor, por favor, escute as nossas orações quando nós estamos aqui intercedendo diante do teu trono de graça. Para aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão sofrendo dores, aquelas que estão, Senhor, em tratamento de câncer, aquelas pessoas que estão com um laudo que não é muito esperançoso. Deus, faça renascer a esperança no coração de cada um desses irmãos queridos. Dê paz, Senhor, dê forças, restaure as forças, ó Deus. Afofes, ó Deus, a cama, como é da tua palavra nos garante. Ó meu Deus, seja com todas essas pessoas que estão de luto, que perderam entes queridos. Ó Deus, seja com eles, neste momento que está nos escutando e nos ouvindo. Pai, que a tua boa mão esteja estendida sobre eles, sobre o lar de cada um que está nos ouvindo. Pai, dê harmonia, dê paz, ó Deus, para cada uma dessas pessoas. Que neste lar, ó Deus, nessa casa, haja a bênção do Senhor. Tu possas ser entronizado, Senhor. Se há problema de saúde, como já falei, se há problema de desemprego, de desavenças, desuniões, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe este lar. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Nós queremos te pedir pela Igreja Presbiteriana das Graças, que nós, de uma forma tão maravilhosa, fazemos parte. Pai, abençoe. Abençoe o conselho da tua igreja, os presbíteros, o pastor Sávio, pastor Humberto, pastor Jamarcos, pastor Letinho, pastor Serginho. Deus, abençoe a tua igreja. Abençoe cada membro, cada líder de ministério. Senhor, abençoe, ó Deus, a cada um. Abençoe o nosso país também, ó Deus. Nós não cansamos de te pedir. Abençoe, ó Deus, o Brasil. Como nós precisamos de uma intervenção tua, Pai. Como nós cantamos, a nossa pátria para Cristo é o nosso mais ardente, Senhor, pedido. Pai, nós queremos ver essa pátria, Pai, rendida aos teus pés. Abençoe, ó Pai. Nos dê graça, abençoe todos os governantes, aqueles que estão investidos de autoridades. Ó Deus, abençoe cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai se empolgando e a gente vai longe, né? É bom falar com o Senhor. Eu sempre repito quando eu falo em oração, aquele hino que diz assim, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, é porque nós não levamos tudo a Deus em oração. A gente está perdendo tempo, está sofrendo, porque a gente não tem falado e usado deste meio de graça, que é a oração. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir agora a você, enquanto eu abro aqui um resumozinho que eu fiz, que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Nós vamos estar lendo aqui, conversando. E como eu sempre faço, vamos fazer uma retrospectiva rápida, né? Um contexto bem próximo, que foi o final do capítulo 10. Para você saber em que situação nós estamos quando nós vamos abordar aqui o capítulo 11. É um capítulo curto, de 15 versículos apenas, mas deixa eu lhe falar o que é que está acontecendo. Saul foi escolhido para ser rei de Israel. O povo cansou, e é interessante, eles queriam ser iguais às outras nações. Meu Deus, se a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o rei da nação. Mas, quando Samuel foi falar isso para o Senhor, meio pesaroso, o que é que Deus fala para Samuel? Samuel, tranquilo, Samuel. Não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, estão rejeitando o meu governo. Que burrice, né?
que mancada eles fizeram, né? Mas a gente crê na soberania de Deus. Saul foi escolhido rei. Entretanto, se vocês forem perceber aqui, Saul foi para casa, ele morava lá em Gibeá, e no final do capítulo 10, você vê que como pode esse homem nos salvar? Os filhos de Belial começaram a criticar, né, a escolha de Saul. Como é que esse cara pode salvar a gente? E desprezaram, não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. É assim que termina o capítulo 10. Muita gente não aceitaram a assunção de Saul, né? Pronto, nesse contexto, tá? Você vê que quando Saul foi escolhido, por isso que o pessoal desconfiou da liderança desse rei, né? Quando procuraram ele não podia ser encontrado porque ele estava escondido entre as bagagens. Apesar de ser um homem alto, né? Ele se destacava do ombro para cima de todos os demais, mas era um homem, o que tudo indica, meio tímido, medroso, estava escondido. É esse o contexto. Saul é escolhido rei. Quando ele foi escolhido, estava escondido no meio ali das bagagens. O povo desconfia. É esse camarada que vai reinar sobre nós. Ele dá uma de doido, se faz de surdo, ouvido de mercador. E aí acontece um fato interessante. A palavra de Deus começa a dizer que os amonitas, tá? Os filhos de Amon, que estavam sendo governados pelo rei Naás, é esse o nome, esse camarada cercou uma cidade, né, que compunha ali todo o Israel, que ainda não estava unificada, tá bom? Essa cidade se chama Jabes-Gileade. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Juízes, né, no capítulo 21, fala sobre essa cidade. É uma cidade que tinha 400 mulheres virgens, né, que os pais tinham morrido porque eles se recusaram a lutar por Benjamim, né? Foram dadas em casamento o pessoal da tribo de Benjamim, né, os benjamitas. Então, esse é o nome da cidade, tá? Jabes-Gileade. Então, o que é que acontece? Naás, o rei dos amonitas, cerca a cidade. Ele não somente cerca a cidade, mas ele diz assim, rapaz, a melhor coisa que tem, né? Já dizia Sun Tzu na Arte da Guerra, é ganhar uma guerra sem combater, né? Através da dissuasão, do medo, enfim. É isso que o Naás usa como tática. Chega para o povo dessa cidade, Jabes, né, Gileade, e cerca a cidade. O que é que o povo de Jabes, Gileade fala? Faz uma aliança conosco e nós vamos te servir. Olha só que submissão, né? O povo serviu. Faça uma aliança, né? Um guerreio conosco. Sabe qual é a proposta desse rei, Naás, rei dos amonitas? Ele diz assim, tudo bem, a proposta que eu faço é que todos os homens arranquem o olho direito. Fique sem o olho direito. É isso que diz. Naás está no versículo 2, olha só, viu? Naás, o amonita, lhe respondeu, farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Era interessante, segundo Flávio Joséfo, e também confirmado nos comentários lá da Bíblia Shed, que os homens que iam para a guerra, o que é que eles faziam? Eles estavam com o escudo aqui, protegiam o olho direito, o olho esquerdo com o escudo, e o direito ficava livre para eles pelejarem e fazer o arremesso das suas lanças, correto? Então, eu estou fazendo toda a dramaturgia aqui. Escudo do lado esquerdo, protegia o olho esquerdo e ficava a mão livre para usar a espada e combater ou lançar as suas lanças. O que o Naás estava pedindo era destruir qualquer possibilidade de combate do povo de Jabes de Gileade, ou seja, sem o olho direito, ele com o escudo, serve para nada. E além do mais, como ele mesmo fala no versículo 2, para envergonhar o povo.
acontece uma coisa inusitada, né? O povo, ele pede 7 dias para o rei Naás, dos Amonitas, para que eles procurem ajuda. É estranho isso? Eu, quando li isso aqui, achei muito estranho. Qual é o comandante que vai atacar uma cidade? E a cidade diz assim, rapaz, me ataque agora não. Você me fez uma proposta, quer vazar meus olhos dos homens. Eu não quero. E me dê 7 dias para eu arrumar ajuda para combater contra você. Uma coisa assim, meio estranha. Mas sabe o que é mais interessante? Que o rei Naás aceita a proposta. Tudo bem, 7 dias para vocês procurarem. Eu estava pesquisando aqui, então eu estava vendo aqui que seria possível que esse povo de Jabes de Gileade nem tivesse ainda noção de que Saul foi escolhido rei de Israel. Primeira coisa. E a segunda coisa, que eu acho que é a mais plausível, vamos dizer assim, é que Naás, eu creio que tinha uma certeza absoluta de que não iria vir socorro nenhum. E por um simples motivo. Ele sabia que o povo de Israel, ele não era unido, não tinha uma união, uma unidade. Então, é a opinião mais plausível que ele disse, bem, 7 dias aí para você procurar, porque eu tenho certeza que não vai ter ninguém, vocês são desunidos. Coisa interessante. E o mais interessante ainda é que, lembra que eu falei que Jabes de Gileade era uma cidade que tinha 400 mulheres virgens e mais porque os homens morreram? Por quê? Porque eles se recusaram a combater por Benjamim e agora estavam pedindo apoio a todas essas tribos. E aí é interessante, porque se Saul foi o rei que Deus escolheu, né, pelo povo, a gente vê outra coisa assim muito interessante, pessoal. Muito interessante. O povo estava sem liderança, o povo estava totalmente desnorteado. Ah, mas Saul foi escolhido como rei, mas não tinha liderança nenhuma. Saul ainda não tinha despontado, não tinha tido a oportunidade de, como a gente fala na gíria hoje, né, dos jovens, faz teu nome. Ele ainda não tinha feito o nome dele. Ficou escondido nas bagagens, foi escolhido, desacreditado, deu uma de doido, se fez de mudo e foi para casa. Encerrou aí. Mas o nosso Deus, que é soberano, ele escolheu o homem e aí ele mesmo providencia para que as circunstâncias converjam para que as coisas aconteçam como ele quer. Essa é a soberania do nosso Deus. E a primeira coisa assim que eu gostaria de conversar com você, né, a primeira aplicação, é que assim como Jabes de Gileade estava, né, totalmente sendo humilhada pelo inimigo, né, porque uma proposta dessa é uma humilhação, estava se sentindo sem saída. Talvez você tenha, assim, ou já estado ou está numa situação em que você olha para a situação e diz assim, rapaz, só um milagre aqui, só um milagre. Então, muitos ainda vivem hoje assim, né? Cercados por dívidas, sufocados pela ansiedade, escravizados por algum pecado, presos a relacionamentos destruídos, talvez até dominados pela culpa do passado. Então, o inimigo tem esse modus operandi, sabe? De querer nos humilhar. Só que o povo, diante dessa opressão, dessa humilhação, com medo, né? Talvez percebendo que o inimigo já venceu, sem saída, esperando o milagre, ele vai procurar ajuda. Mas é interessante que esse é o povo de Deus, pessoal. Você está para entender isso? Esse é o povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, ele fará proeza, né? Se tornará forte. Esse povo parece que é conhecido como o povo de Deus, mas não conhece o seu Deus. Vai procurar ajuda de homens e não de Deus.
Nós vamos ver, a partir de agora, os reis que surgem, né? Vocês vão ver histórias maravilhosas de reis que clamaram ao Senhor. Como tarefa de casa, homework. Pesquisa aí a história do rei Josafá, quando se viu cercado pelo inimigo, para quem é que ele recorreu? Ó Senhor Deus, eu não sei nem o que fazer, mas os meus olhos, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que oração maravilhosa. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Você vai ter exemplos vários de livramentos com Davi e outros reis, tá? Então, a palavra de Deus nos mostra aqui, quando a gente começa a seguir no capítulo 11, que Deus levanta um homem para libertar o seu povo. Foi assim nos Juízes e vai assim na época dos reis. Tudo como um prenúncio e como uma figura de um rei que viria libertar completamente o seu povo. Porque esse pessoal libertava de uma ocasião pontual. Eram sombras. Esses reis, vocês vão ver depois na história que Saul vai desgringolar tudo e vai, né, fazer só coisa errada. E vai ser destituído do reino, rejeitado por Deus. Mas aqui o Senhor opera através dele um grande livramento. Tá? Então já falamos aqui do cerco do inimigo. Tá? Você pode estar da mesma forma como o povo de Jabes e Gileade, como falei, preso a um vício, preso a algum pecado, preso ao medo, preso a falta de perdão, pensamentos e prisões do passado, enfim. Só que diferentemente do povo de Jabes e Gileade, que foi procurar ajuda de homens, eu vou dizer uma palavra que existe lá no Salmo. É melhor você confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor você confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Eu vou pedir para aquele amigo porque ele tem influência, porque tem... É melhor confiar no Senhor. Mas, um pedido pequeno, mas carregado de esperança. O povo vai atrás. Mas o que é que a palavra de Deus diz a partir do versículo 4 até o versículo 7? Deus levanta o líder que ele havia escolhido. Levanta Saul. Tá? O mesmo homem tímido que eu falei, que estava lá atrás das bagagens, né, que foi humilhado, fez o vídeo de mercador e foi para casa se esconder. Aquela pessoa que antes era insegura, ele passa a liderar o povo com uma grande autoridade. Tá? O ensinamento que eu tenho aqui é que chorar não é errado. A gente tem que chorar aos pés do Senhor. Ele é o nosso Pai e nós estamos diante do trono de graça. É importante que a gente chore mesmo. Mas talvez Deus queira levantar você como líder no meio dessa situação da sua família, da sua casa, do seu trabalho, ou até mesmo na sua igreja. Né? Ele quer levantar você. E o engraçado e o interessante, né? Primeiro, não é a sua força que vence a guerra. Bote isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Não são os seus recursos, suas expertises, suas capacidades. Não são. É o Senhor que vence a guerra. O que é que aqui a palavra de Deus nos diz? Que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Ele se irou, uma ira santa. Aí fez algo que parecido com o que vocês viram lá em Juízes, quando, lembra, o levita esquartejou a mulher que foi abusada e dividiu pedaço do corpo para todo Israel e houve uma grande comoção. Só que ele faz isso não com uma pessoa, mas com um boi. E ele distribui, eu vou fazer a mesma coisa com as tribos que não quiserem acompanhar a gente na batalha. Então, acontece uma coisa que aqui fica esse ensinamento tremendo para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que é que dá a vitória para o povo de Deus? Eu vou lhe dizer. Unidade. Sabe o que é que dá a vitória para o povo de Deus? Vou repetir. Unidade. União. O povo se voltou todo em torno de Saul e pelejaram como se fosse uma só mão, um só povo, tá certo? Ele diz aqui, olha, tá dizendo aqui...
Saul dividiu o povo em 3 companhias e ele atacou pela vigília, no início do lusco-fusco ali, né? Do crepúsculo, no início do crepúsculo. Ele ataca o povo e pega o povo de surpresa. E eles fizeram isso. Caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Era essa palavra que eu queria usar aqui, que está lá no versículo 7. Quando Saul convoca o povo que estava disperso, meus amados, a divisão nunca leva a vitória nenhuma. Por isso que é uma tática que o pessoal usa, né? Que é dividir para conquistar. Isso é a tática do inimigo. Eu sempre falo que quando eu cheguei na minha primeira unidade, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, para servir, o meu comandante chegou e fez uma pergunta bem retórica. Ele falou assim, você é bom em matemática? Uma pergunta. Aí eu falei, eu acho que sou. Aí ele falou, pois aqui para servir comigo, trabalhar comigo, não pode ser bom em matemática. Eu não quero pessoas aqui que subtraiam e nem dividam. Ele só tem que saber 2 operações, somar e multiplicar. Né? Foi uma tirada que ele teve que eu nunca mais esqueci. Divisão, meus amados, nunca leva ao êxito. E por isso Deus chama o seu povo à unidade, à união. Só multiplicar e adicionar. Subtrair e dividir nunca. Né? Subtrair o pecado. Né? Mas enfim, a unidade é que vence guerras. É essa palavra que eu quero que você guarde aí com você. Tá bom? Então, para com esse negócio de competição, né, que a gente vê, né, criticar ao invés de tentar ajudar, discipular e acrescentar, tá bom? O povo de Deus esteve como um só homem. E Deus deu um grande livramento àquele povo naquele dia. E a partir daquele dia, a palavra de Deus diz que todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram, eu já estou no versículo 15, no final. Proclamaram Saul seu rei perante o Senhor e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. Lembra que no início, ali no final do capítulo 10, falaram que não levaram presentes nenhum? E agora eles estão oferecendo ao Senhor, né, ofertas pacíficas. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar também, eu que li esses 15 versículos aqui várias vezes, e ia passando desapercebido. O pessoal quis matar aqueles que não tinham acompanhado eles na guerra. Saul estava iniciando ali. Ele poderia muito bem concordar com isso aí. Mas sabe o que é que ele concordou? Ele concordou em manter a unidade e a paz no meio do povo. Ele disse, hoje não é dia de matar ninguém. Porque o Senhor nos deu uma grande vitória. Percebam? Ele atribui a vitória a Deus. Não foi o braço dele que salvou. Não foram as forças de todos ali. Não. Foi Deus. O Espírito Santo veio sobre ele. Porque senão ele estaria por trás das bagagens ainda. E o Senhor deu uma grande vitória. E o maravilhoso é que ele reconhece que essa vitória vem do Senhor. Então a gente já vê aqui que um verdadeiro rei, um verdadeiro líder, é aquela pessoa que não age por vingança, sabe? Aquela pessoa vingativa, sabe? Ele não agiu por vingança, reconheceu que a vitória não foi dele, foi de Deus. E o livramento que Deus deu por essa unidade gerou festa, gerou sacrifício, gerou louvor, gerou culto, né? A união gera culto. Não é tão maravilhoso quando nós estamos ali no culto solene, no domingo, uma bênção, todo mundo junto, louvando a Deus, escutando a sua palavra. Por sinal, se você não escutou ainda, ou não estava aqui, não escutou os sermões do último domingo, os 3 sermões, tanto das 8, das 10 e o das 17. Houve Santa Ceia, foi uma bênção. Eu convido você a assistir, tá bom? É um parênteses que eu gostaria de ver isso aqui. Eu quero finalizar trazendo o Evangelho para todo esse texto lido. Eu falei que assim como Saul, assim como os juízes, Saul e todos os reis subsequentes que virão,
são a sombra do grande rei que viria libertar o povo do seu pecado, que veio e libertou a mim e a você do seu pecado. Jesus, ele não apenas salva você do inimigo, como eu falei, ele salva você do seu pecado. Ele não apenas vence uma guerra, ele vence a morte, ele vence o inferno. Esse é o Deus que está disponível para você. Jesus não apenas livra por um dia, mas ele livra para sempre. Que Deus abençoe você. Eu quero que você medite nessa palavra. Nós éramos como Jabes, pessoal de Jabes de Gileade, cercados, fracos, humilhados, mas Deus levantou o seu próprio filho para morrer por nós e não haver cegueira mais, mas abrir os nossos olhos e nós possamos ver a bênção que é ter um rei guiando a nossa vida soberanamente. Então que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Quero te louvar porque é muito bom cantar louvores, orar, falar contigo em oração e meditar na tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, seja impactante nos nossos corações e nas nossas vidas. Que a gente não seja apenas ouvinte, mas que o teu poder, Senhor, que é a tua palavra, possa se manifestar e fazer mudanças e dar frutos a 30, 60, 100 por um. Multiplique mesmo, Senhor, através da tua palavra que é maravilhosa. Meu Deus, abençoe cada pessoa que está nos ouvindo agora, está nos assistindo. Que a tua boa mão esteja estendida sobre ele, que a tua bondade, Senhor, se manifeste, não somente para ele, mas para toda a sua família, todos os que o cercam. Por favor, Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba o meu abraço forte, que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos unir isso, quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória
glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor.